Então, amigos e amigas, voltamos com o Pó de Costa para mais um depoimento de personalidade que tem contribuição a dar para o estado do Piauí, para o Brasil e, repito, para o mundo, né, que nós entramos em todo canto. De repente sai uma opinião aqui que pode ser muito bem absorvida aí por fora. Nós convidamos para prestar hoje aqui, para dar um depoimento sobre a sua vida, sobre a política, o empresário José Maia Filho, o Mainha. Mainha nasceu em Tainópolis. Ele foi prefeito da sua cidade por 2 vezes. Ele entrou em 96 e saiu em 2004. O detalhe é o seguinte, é que no primeiro mandato, quando se elegeu pela primeira vez, Mainha tinha apenas 21 anos de idade. Muito jovem, né? E conduziu a prefeitura da sua terra. É a mesma terra do Frank Aguiar. O Mainha também foi deputado federal, foi secretário recente do governo Rafael, secretário tinha um nome pomposo, superintendente de prospecção de negócios, mas preferiu entregar o cargo e hoje está na oposição. E, na qualidade de oposicionista, tem feito seguidas críticas ao governo e pretende se candidatar ao governo do Estado. Tudo bem com o senhor? Olá, Feitosa, tudo bem? Prazer aqui bater papo aqui com um amigo. Prazer é nosso, pode ter certeza. Também nesse depoimento nos acompanha o jornalista Júnior Santos, também do grupo Lupa 1. Eu fiquei interessado bem aqui, eu me lembro muito bem quando o senhor foi prefeito e tudo, mas gostaria que o senhor narrasse a sua trajetória. O senhor foi direto prefeito ou chegou a ser vereador? Não, fui prefeito em outros tempos, né? Foi prefeito naquela época que ainda não existia como há hoje, recurso de Fundeb, de saúde. Eram momentos mais difíceis. E fui prefeito eleito, fui reeleito e também presidi a PPM, a Associação dos Prefeitos, onde houve também aquele momento que foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal e criamos a Escola de Gestores na PPM. Vamos dizer que ali foi uma mudança, né, na forma de fazer gestão pública. E nós tivemos a nossa contribuição, a PPM, debatendo com os prefeitos para trabalhar correto com a coisa pública. O Tribunal de Contas começou a fazer exigências que até então não fazia, de gastos mínimos na saúde, na educação. Antes do nosso mandato na PPM, que ainda se utilizava cheques, tinha prefeituras que voltavam até mais de 100 cheques por ano. Um detalhe que tinha lá 800, 1 milhão na conta. Saldo de conta, não estava no banco, mas estava no cofre. Então, essas práticas elas começaram a ser mudadas e vamos dizer que as gestões municipais elas se aperfeiçoaram mais, né? O Tribunal de Contas começou a participar mais, o próprio Ministério Público, e deu um pouco mais de seriedade nas gestões municipais. Eu vou chamar o senhor de prefeito, vou chamar o senhor de empresário, varia aqui. Certo? Deputado. Mas deputado, exatamente, também, deputado, né, que o senhor foi deputado. Espero que daqui a pouco, futuramente, me chame de governador. Isso aí o tempo vai dizer, né? E a eleição também. Pois bem, então, o que eu queria saber é que o senhor... Itainópolis é um município hoje de quantos habitantes? Itainópolis tem 11 mil habitantes. Mas o que eu dizia, Feitosa, é que você não pode ser nada na vida pública sem ter, a princípio, sido prefeito de uma cidade pequena. É o grande teste. Lá você sem dúvida nenhuma. Mas o senhor vem de uma família política, né? Sim. Seu pai era... Meu pai é político lá na cidade e... Foi prefeito também. Foi prefeito também. E a primeira eleição que nós participamos lá, eu tive um apoio, né, da família. Então, quem eram os seus adversários lá? Na época, nesses interiores, tem aquelas famílias tradicionais. E lá em Tainópolis, quando eu fui candidato, na época tinha a família Dantas.
Certo. que era uma família Que se opunha à do senhor. então era assim, eles mandaram muito tempo lá na gestão municipal e a gente fazia tradicionalmente aquela oposição à família Dantas, que é a Aí família terminou vencendo a eleição deles. vencemos, que é a família aqui Demorou muito? não, eles mandaram lá, acho que uns 30 anos lá. É aquela família Feitosa que você deve conhecer que foi reitor da Universidade Federal. Ele é de lá, é da família Dantas. Me deu aqui um branco o nome dele. Certo. Mas tem aquele que tem a Eli Nunes, que conserta ali de vidro. Ah, o Zé Dantas. Zé Dantas. Esse pessoal dessa família que eles são de lá. Certo. Então, essa era Aí a sua família batalhou batalhamos e até tudo. que... Meu pai era um homem. Minha mãe era professora do estado e meu pai naquela época tinha uma riqueza muito grande na região, que era o algodão, sabe? E Luiz Gonzaga até esteve lá. E aí cantou Sertanejos do Norte, vamos plantar algodão. Quer dizer, foi uma grande riqueza que a nossa região teve, inclusive foi criada em Picos a indústria Coelho, que foi uma grande indústria de tecido. Infelizmente teve uma praga do bicudo naquela época que acabou com a produção de algodão. Mas vamos dizer que do Piauí, hoje a gente tem referência de produção, o Cerrado piauiense, as grandes produções do agro, soja, que hoje já tem mais de 4 milhões de toneladas por ano, mas naquela época a riqueza do Piauí era o algodão. Na região ali, centro-sul, sertão, enfim, essa foi a realidade. Algodão, gado, quer dizer que lá esse mais bicudo atrás, acabou com a cultura do algodão e depois ficou sempre vai evoluindo a agronomia e se criou um algodão que é produzido a larga escala, né? E esse algodão pequenos produtores produziam. Depois veio o algodão a larga escala e que tomou o lugar do algodão nosso que era produzido. O algodão nosso ele era muito bom financeiramente para o produtor porque não precisava plantar todos os anos. Você estava ali o algodão, quando era no próximo inverno era só colher. Então era bem... Então o pessoal até dizia, a gente planta o milho e o feijão para comer, que é para subsistência. E o algodão é para ganhar o dinheiro. Para ganhar o dinheiro. Então infelizmente acabou essa cultura do algodão. É interessante isso aí, né? E definitivamente acabou. Definitivamente. Depois dessa praga, começou a praga, e aí ninguém tem mais interesse. Não dá mais porque, economicamente, o algodão ele tem que ser plantado todos os anos. Aí, economicamente, não compensa, até porque aí vai se disputar, né, com o algodão que é produzido em larga escala e que consegue se produzir com custo menor. Então, a partir de então, o algodão começou a ser utilizado nessas grandes produções de algodão. Inclusive aqui no Piauí também se produz algodão, no sul do Piauí. Não o nosso algodão lá, esse outro tipo de algodão. E lá, o Franca Aguiar era de lá, né? Franca Aguiar. Diz que a família dele também era adversária do senhor lá? Rapaz, o meu pai, quando foi candidato a primeira vez, meu pai era um homem trabalhador e ele conseguia ter uma condição financeira boa, porque ele trabalhava com algodão. Financeiramente. Para cidade pequena, né? Produtor de algodão. Tudo. Ele não era produtor, ele era corretor. Ele comprava. Ainda ganha mais dinheiro porque não joga dinheiro no fogo. Comprava e jogava para lá. Né? E na campanha dele, ele foi candidato e era exatamente contra o Pedro Neto, que é da família Dantas. E na época ainda podia os shows, né? Showmícios, né? E a grande novidade que tinha para a época era o trio elétrico. O trio elétrico tinha começado na Bahia, Dodô e Osmar, e o trio elétrico chegou em Tainópolis para o comício de encerramento do meu pai, e foi uma multidão. E quando foi no outro dia, foi o comício do Pedro Neto, que o pessoal começou a chamar ele Pedro Pobre, e eram 2 sanfoneiros, e foi um negócio de arrepiar. As ruas cheias, o sanfoneiro um de um lado, outro do outro,
e o povo com ele nos braços, aquela cor de cidade pequena, aquelas emoções que não existem mais hoje em dia, Infelizmente. e aquela sensação que 2 sanfoneiros derrotaram o trio elétrico, que teve até um apelo bom para a campanha, né? Na semana da eleição, o pai do Frank Aguiar, grande amigo nosso chamado Chico D'Ardores, aderiu para o meu pai. E meu pai ganhou com 147 votos do Pedro Neto. E muita gente diz que o que causou a vitória do meu pai foi a adesão do pai do Frank Aguiar, que era candidato a vereador do lado do Pedro Neto. As histórias da vida. Depois o Frank Aguiar começou lá a tocar, o nome dele é Francineto. Tem até uma história engraçada que ele foi lá fazer um show, que ele tinha lá banda Fá. E aí foi no colégio, o pessoal comprou o ingresso, aí quando chegou lá, pensando que era um cantor, pensei que era um cantor, é Francineto de seu Chico D'Ardor, quer dizer, o pessoal querendo pedir o dinheiro de volta, né? Depois é que ele se tornou o Frank Aguiar, que faz sucesso no Brasil inteiro, foi deputado, foi vice-prefeito e agora, as informações que eu tenho, ele é pré-candidato novamente a deputado federal para São Paulo. E hoje nós estamos com uma excelente relação. Ele é o embaixador de Itainópolis, porque todo canto que a gente chega, você é da terra do Frank Aguiar, quer dizer, ele é uma pessoa conhecida e popular, enfim, é um grande orgulho que nós temos lá na nossa cidade. Ele dava um gritinho, né? Dizendo ele é quando esquecia a letra, e ele dava aquele... Tem outra piada que eu não posso contar em público, mas eu conto para ele de vez em quando, eu encontro. Eu cheguei a fazer uma faculdade, eu também estudei um pouco de economia. E tinha um irmão do Frank Aguiar. E toda vida que ele ia falar, ele pedia para falar, a turma dava um grito. Em referência ao Frank Aguiar. Perfeito. Pois não, Júnior? Não, só continuando em relação ao assunto, aí o senhor fala que o Chico das Dores, né, que é pai do Frank Aguiar, aderiu ao seu pai, enfim, fez diferença na eleição. Mas e a rivalidade de onde surgiu entre as duas famílias? A rivalidade, ela não existia, né? Eles sempre foram pessoas ligadas a gente. Mas o que aconteceu? Quando o Frank chegou lá, que ele chegou, foi com o Faustão, foi com... A região toda foi lá. O Faustão foi com ele? Não, o programa do Faustão. Ah, certo. Ele foi ao programa do Faustão? Não, ele foi para Itainópolis e o programa do Faustão fez lá o acompanhamento dele em Itainópolis. Com aquele ator, que eu não lembro o nome dele, eu sei que era aquele mocotó da Malhação. Fazia lá, teve lá em Itainópolis e fizeram lá um dia lá com ele e tudo. E passou no Faustão e... Enfim... quando ele chegou lá em Itainópolis, você vê uma cidade pequena. Você sabe que é uma cidade pequena? Então, congestionamento de uma cidade pequena, quilométrica, aconteceu em Itainópolis quando o Frank foi lá, nessa época. E aí a população... Eu me lembro que eu fui falar com ele e tinha uma fila que dava na rua das pessoas para falar com ele. A ponta da fila era no quarto dele. Então, era o prefeito da cidade na época e me deram o privilégio de furar a fila. Né? Aí o Frank me comunicou que estava querendo ser prefeito da cidade. Era um sonho que ele... Todo mundo, Feitosa, antes... De Itainópolis. Então queria seu apoio. Não, ele queria comunicar que era candidato a prefeito e ali o momento que estava, ali o assédio das pessoas para o Frank, colocou o sentimento dele que ele seria imbatível, não é? As pessoas brigavam para tirar uma foto. O senhor estava no primeiro mandato? Eu estava no primeiro mandato. Mas, quando foi na minha reeleição, ele não teve condições de ser candidato a prefeito, porque havia um senhor lá que é médico, que tinha o poder do partido e não deu a candidatura para ele.
E não tem dedo do senhor, não teve dedo do senhor nisso aí, não? Não. É porque o médico estava lá trabalhando muito tempo, saudoso doutor José Aires, né? E o que aconteceu? Mas ele foi e fez um apoio lá para o doutor José Aires e tudo, mas nós conseguimos ganhar bem a eleição. Ele foi lá com aquele cantor brega, um dos mais conhecidos do Brasil, casou há pouco tempo com uma garota bem jovem. Amado Batista. Amado Batista. Ele foi com o Amado Batista lá e fez, mas nós conseguimos ganhar. E quando foi na eleição seguinte, aí nós apresentamos o candidato e ele apresentou a irmã dele. Aí também nós conseguimos ganhar, a Marilene Aguiar. Ela chegou a ser deputada. Ela chegou a ser deputada estadual e ela foi candidata lá a prefeita. Então, esse é um pouco da história de Itainópolis. E nós conseguimos ganhar também essa eleição. Mas, enfim, o Frank conseguiu ser bem eleito lá em São Paulo, deputado federal, e acabou ainda tentou uma campanha de senador aqui no Piauí. Foi. Porque daí você tira que o Frank sempre teve vocação política, né? Então, e acontece muito, todos os jovens assim da cidade pequena, eles têm assim um sonho de ser prefeito da sua cidade. Então, isso passou por a cabeça dele também. E acredito que teria sido um bom prefeito, que ele é organizado, ele sabe, cresceu. E é um bom sujeito, é boa praça. Inclusive, eu acredito que ele vai estar conosco nesses projetos que a gente está pensando aqui para o Piauí. Ele foi vice-prefeito também, né? Foi vice-prefeito de São Bernardo. Exatamente, vice-prefeito de São Bernardo. Marinha, ex-deputado Marinha, como é conhecido. Qual é o seu futuro político agora? Feitosa, francamente, eu acreditei muito no governo do Rafael. No começo, se você chegasse para ele e falasse alguma coisa do governo do Hélito Dias, era até mal visto. Porque ele vendia que ia ser um cara moderno, que ia fazer e acontecer, e que seria uma gestão diferente. Mas quando eu começo a participar do governo dele e percebo que eu estava me derrotando, eu não acredito nesse projeto, e eu vi que tudo é conversa fiada, que se eu tiver a oportunidade de ir para um debate com ele, eu vou no olho dele e vou mostrar. Mas por que é conversa fiada? Vamos lá. O que o Rafael está fazendo de diferencial para o Piauí? O Rafael está afundando o Estado em dívida. Você vê aqui, o Silvio Mendes está falando, o Pessoa quebrou o Estado, o município, tem 3 bilhões de dívidas, e cadê os responsáveis? O povo cobra também, porque na época que estava o governo Pessoa, todo mundo ficava calado, né? A Câmara ficava calada e vendo a desorganização na prefeitura, e hoje está acontecendo a mesma coisa no governo de Rafael. O Rafael está quebrando o estado do Piauí, e eu não vou participar disso. Eu não vou chegar lá na frente e vou dizer, mas você estava lá nesse governo. Lá na Assembleia Legislativa, apenas 2 deputados votaram contrários. É bom para os deputados, porque naturalmente desse dinheiro que é tomado por empréstimo, uma fatia deles vai ser para atender as bases dos deputados em período de eleição, né? É bom para quem está construindo, porque está ganhando dinheiro, mas é terrível para o Piauí. O governador tomou, Feitosa, 5,8 bi para pagar o que ele já tinha tomado de empréstimo, com 2 anos de carência e 25 anos para pagar. Ele está comprometendo o Estado em 6 mandatos para frente e tomou mais 5,2 bi para pagar agora. Então, isso não precisa ser nenhum economista para entender que uma empresa, um Estado, uma cidade que está tomando um empréstimo para pagar outro, não está organizado. E outra coisa, no período pior de se contrair empréstimo, a taxa Selic da forma que está, o CDI da forma que está, ele está tomando em juros exorbitantes. Eu fiz um levantamento,
O governador está pagando só de juros e parcelas 107 milhões por mês aqui no estado do Piauí. Aí as pessoas não entendem. E o que é que significa 11 bilhões que o governador está tomando? Para se ter uma ideia, a saúde, tudo, hospitais e tudo, o governo gasta por ano, Júnior, 2,3 bilhões para manter a saúde do Piauí. E ele está tomando de empréstimo 5,2. Mas vamos ver o que é que ele vai fazer com esse recurso. Tem obras estruturantes no Piauí que se justificaria, que o governo não pode fazer. É tipo, vamos fazer a barragem de Castelo, vai se resolver um grande problema, um projeto produtivo, mas esse dinheiro todinho vai ser torrado em tempo de eleição e eu vou conscientizar os piauienses para fazer estrada vicinal, para fazer calçamento, tudo superfaturado, para gastar com show. O Piauí está virando uma bagunça, Feitosa. Eu vou viver aqui no Piauí, mas eu sou homem o suficiente para deixar registrado tudo que está acontecendo. Eu não preciso ser refém das coisas que estão aí. Muita gente diz, rapaz, mas tu é besta, tu tá deixando o governo, tu tá perdendo salário, tu tá perdendo cargo no governo. Tudo bem, mas eu quero construir uma história. E eu lhe falo aqui com franqueza do meu coração. Eu não faço questão de ser o candidato a governador, não. O meu nome ainda não está colocado, meu nome ainda não está conhecido. Se aparecer um outro nome que faça um projeto diferente para o Piauí, que chegou a hora de fazer, nós vamos abraçar. A gente tem um projeto, a gente está construindo um projeto para fazer aqui no estado do Piauí. E tem que ser um pacto. A classe política tem que fazer um pacto conosco. Nós não podemos mais aceitar. O Piauí está trabalhando para favorecer um grupo pequeno de pessoas em desfavor do nosso estado. E está todo mundo calado. Olha, Feitosa, eu vou te falar sincero. Até a imprensa está recebendo sabotagem do governador. Por quê? A gente sabe, Piauí não é São Paulo, né? O Piauí não tem uma empresa que vá, não tem mercado consumidor que justifique uma empresa privada, e nem tem essa empresa privada para bancar a publicidade para se manter um meio de comunicação no Piauí. Então, naturalmente, a publicidade do governo ela é importante para os meios de comunicação. Mas o que é que o governador está fazendo? Ele está, com isso, querendo comandar os editoriais dos jornais para se fazer só aquele água com açúcar. Está perdendo um pouco de televisões e tudo a audiência. Com isso, ele está fortalecendo redes sociais que hoje têm poder de comunicação de pessoas ligadas a ele. Eu vejo muita reclamação de muitos jornalistas. Aqui na região sudeste de Teresina, está lá faltando água. Ninguém está falando nisso. Você está com o governador tem o desplante. Eu quero que ele responda isso. Ele que disse. Olha, o Piauí tem uma inteligência artificial que muita gente não sabe o que é, melhor do que a China e melhor do que os Estados Unidos. Eu digo, governador, tudo bem, mas pelo menos coloque o site do Detran no ar, que está com um mês que ninguém consegue emplacar um carro aqui no Piauí, porque simplesmente o site do Detran, a internet, não está no ar. Não existe. A realidade do governo Rafael é uma realidade triste. Os índices mostram isso. O professor... E essas pesquisas que colocam como 80% da preferência popular, pesquisas que dão números altíssimos de aprovação. Perfeito. O governador, se a eleição fosse hoje, ele ganharia a eleição. Por quê? Porque as pessoas ainda vivem frutos de narrativas e o piauiense não é acostumado a conhecer políticas de resultado. E o governo acha que só o fato dele estar pagando salários em dias já é um grande mérito para o governo. Aqui no Piauí só teve um governo que atrasou o salário, que foi Alberto Silva. Doutor Alberto Tavares e Silva, segundo governo. E não teve mais nenhum que... Então, isso não é mérito. Aí você vê, o professor não ganha nem o piso legal, ele não ganha. Quer dizer, a menor média salarial do Brasil inteiro
é o Piauí, o governo tem um poder de comunicação muito forte. E eu já estudei qual é toda a tática do PT, começando do PT nacional para cá. O Lula tem identidade com o Nordeste, não tem? Qual é a tática? Pronto, vou lhe dizer. Lula tem identidade com o Nordeste. Quem é que questiona isso? Cidadão bem aqui de Guaranhuns, né? Eu tenho uns parentes que são lá do Crato, que eu não tenho prova, mas dizem que quando ele saiu de Guaranhuns é porque foi pego lá roubando bode. E eu acho que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Mas é um grande esperto, bom de conversa, bom de tudo, tem identidade com o Nordeste, porque é um nordestino, é retirante. Agora, teria coisa mais terrível para o PT do que o índice socioeconômico do Piauí fosse igual a Santa Catarina, que não tivesse uma população dependente do governo? Então, a manutenção e por que o Piauí não cresce? O que é o projeto de infraestrutura que o governo federal faz para colocar o Piauí e o Maranhão também para crescer? Eles não têm interesse. O próprio Lula diz que ele chama assim, lascado, ele chama lascado, Júnior. Só vota comigo os lascados. Né? Por quê? Porque ele quer manter o Piauí nessa dependência. Aí as pessoas criam na cabeça uma impressão, o Lula ajuda a pobreza. Mas, na verdade, o que o Lula está fazendo é usando a pobreza das pessoas para manter naquela dependência. Aqui é muito injusto. Para onde é que vai os recursos do BNDES? Ele mostra. Vão para as indústrias de São Paulo. É lá que tem investimentos. É para o Sul e Sudeste. Aqui tem as bolsas sociais, mas não tem grandes investimentos. Isso não é razoável. Feitosa, quando se quebrou ali... Não quero devagar, não, mas eu quero lhe falar um fato. Quando se derrubou ali o muro de Berlim, a Oriental estava depredada, estava miséria. Porque a política liberal, o capitalismo, ele conseguiu crescer mais do que ali o Estado tomando de conta o socialismo. Então, mas o que foi que a Alemanha fez? Começou a investir muito na Oriental para diminuir a desigualdade. Como é que nós temos 20 anos de PT e o Piauí, o Maranhão, ainda continuam os estados que têm mais gente passando fome, a menor média salarial, o maior índice de desemprego. Quer dizer, nós estamos condenados à eterna pobreza. Então nós temos que reagir, que ir para o debate, e é isso que nós queremos fazer. Não é apenas o Mainha que vai lá colocar o nome. Isso é culpa do PT, na sua visão? É culpa desse modo de gestão que está aqui, que é só para atender político, entende? Aqui, vamos sentar aqui. Qual é o debate que se tem no Piauí? Quem é que está preocupado? Quem é que está preocupado com a vida de fulano, que é filho do deputado fulano, e que é não sei o quê? Mas o debate do Piauí parece que existem príncipes e princesas que precisam ser sempre contemplados, está sempre um lugar à sombra, e pronto. Aí qual é o debate do Piauí? Mas o fulano vai para não sei... mas não tem secretaria para o Beltrano. Pois abre uma secretaria para o Beltrano. Tem necessidade de secretaria? Tem orçamento para a secretaria? Como é que o Estado está tomando dinheiro emprestado e está abrindo mais secretaria para aumentar custos? Mas é para atender o político tal. Então, o Estado ele não pode servir só para atender os políticos. Ele tem que atender a população. E nós temos que começar a fazer esse debate. Não pode. A gente tem que, o professor tem que estar na sala de aula, mas também tem que estar ganhando bem, né? Policial tem que estar na rua. 15% dos policiais que ficam a serviço do governador são suficientes. O restante tem que estar na rua. Mas pagar bem, porque aqui a gente paga o pior salário. Feitosa, o povo passando fome. E o governo do estado gastando milhares de reais com restaurante Coco Bambu para servir ele e a família dele. E a gente aceitando isso. A gente aceita tudo aqui no Piauí. Eu não quero viver, eu não quero que meus filhos cresçam, minha filha que eu tenho, cresça aceitando tudo, não. Nós temos direito, o Estado é para servir, é a gente, Feitosa. Eu estou tranquilo, né? Eu tenho como viver, eu tenho como... mas a maioria da população vai ficar sempre nessa dificuldade. Aí vai lá. Quer dizer, por que é que eu não tenho mais interesse em ser candidato a deputado?
Porque para ser eleito deputado, tem que ser forte. E o que é ser forte? É ter estrutura. E o que é ter estrutura? É ter dinheiro. E o que é ter dinheiro? É ter desviado dinheiro do poder público para poder entrar numa campanha e comprar voto. Essa é a realidade da política que nós vamos ser condenados a vida inteira. Então nós vamos sim fazer esse debate. Eu sei conduzir com a Assembleia, eu sei conduzir com o prefeito, sabe? Eu fui prefeito, eu fui deputado, eu sei fazer um tratamento que não seja ruim para o Estado, O Feitosa. senhor acha que está pronto para ser governador do Estado? Eu estou seguro de que farei um grande governo se for me dada a oportunidade. Por isso que eu coloquei o meu nome como pré-candidato. O senhor está consciente de que é muito difícil, principalmente... Muito difícil, porque vamos receber pressão, vamos ter que acabar vícios. Não pode um Estado ter apenas 20% dos funcionários públicos que trabalham, os outros não trabalham, ganham sem trabalhar. Muitos já disseram isso. Aí quando chega, se adapta à situação. Mas, enfim, eu não posso me basear por isso. Isso. O que acontece é que nós não estamos nos comprometendo com as pessoas que querem manter isso. Eu trato com respeito a todos. A gente vai fazer uma gestão que seja eficiente, que saiba atender às demandas políticas, mas que, por exemplo, não precisa, Feitosa, aqui no Piauí, mais de 10 secretarias. Nós temos no seu campo político, deputado Marinha, nós temos no seu campo político um exemplo de acomodação. Por exemplo, havia uma expectativa muito grande com a eleição do doutor Silvio Mendes. E quando ele chegou lá na prefeitura de Teresina, ele manteve o status quo. Hoje, os vereadores que o apoiam, quase todos, a grande maioria apoiava o doutor Pessoa. O vice era um manda-chuva da administração passada, quer dizer, até agora não se viu nenhuma alteração. Claro que tem as dificuldades, e a gente reconhece isso, há uma luta para tapar alguns buracos e tudo, mas há, assim, uma acomodação. Parece uma tendência geral a se acomodar com a situação. Por isso que nós perguntamos ao senhor. O senhor está criticando muito a situação do Estado, em que há os privilégios, a tendência de os grandes cargos sempre ficar com as grandes famílias, isso, aquilo, outro. Mas será que o senhor chegando lá, o senhor não se adapta também a esse processo? Feitosa, eu não posso me dar o luxo de fazer isso. Nem que eu seja governador somente uma vez, mas a gente tem que imprimir um novo estilo de gestão aqui no Piauí. Isso aconteceu no Ceará e teve resultado. O Ceará não é a mil maravilhas do mundo, mas hoje o Ceará já está bem mais desenvolvido do que o Piauí. O Tasso, quando ele assumiu, ele rompeu aquela história. Isso é a verdade. A família Bezerra, os Adalto coronéis, Bezerra, né? Ele entrou ali, ele era um empresário e ele deu ali uma gestão mais eficiente. Quando ele ganhou a eleição de 86, que a eleição foi em 86, né? Ele ganhou a eleição de 86, então ele rompeu com toda aquela estrutura que havia no Ceará, e o Ceará, pelo menos naquele período, se desenvolveu bem. Então, e o Piauí não pode fazer isso? Pode. E as pessoas vão ter uma compreensão, sabe? Os empresários vão ter uma compreensão, quem constrói para o Estado vai ter uma compreensão. Nós precisamos fazer obras mais baratas. Às vezes eu fico pensando, nossa, nós temos que diminuir os impostos, né? Eu não posso cobrar energia, o governo não pode cobrar ICMS de energia solar. O Piauí cobra. Está sendo questionado juridicamente. Mas é só o Piauí que está cobrando imposto de energia solar? O Piauí, não é só o Piauí, mas a maioria dos estados não cobram, inclusive já existem até precedentes jurídicos que declaram ilegalidade. Já tem uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que declara ilegalidade nessa cobrança. Porque o que é ICMS? O que é ICMS? Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Eu não estou comprando a energia solar, eu não estou vendendo, eu estou produzindo para mim mesmo.
Aí vai aí o governador entrando em contradição. Como é que ele diz que é defensor da energia limpa e está onerando quem está produzindo energia solar? Então, o Estado vai perder receita. Eu não posso, o governo não pode cobrar o ICMS o mais caro do Brasil. Aí eu vou dizer, não, primeiro mês eu baixo. Não, não posso também. Agora a gente tem que fazer um levantamento, mas pelo menos a média, Feitosa, porque não justifica o Estado mais pobre paga mais imposto. Como é que nós vamos trazer indústria, empreendimento e quem quer investir aqui? E qual é a economia? E de onde é que nós vamos fazer? Porque o povo pensa que o governo tem máquina de fazer dinheiro. Não tem. O governo o dinheiro que o Estado tem é dinheiro que vem do FPE, é o dinheiro do ICMS, né? E são taxas que também ele cobra, enfim, cobra taxas como essa que ele cobra do agro, que estava lá e o pessoal me falando, ele cobra as taxas de Detran, enfim, ele arrecada da população. Quem mantém o Estado, somos nós que mantemos o Estado. Como é que a gente vai conseguir para fazer? Primeiro, temos que reduzir o Estado de custos de manutenção, pelo menos para metade. Cortar várias secretarias que não têm necessidade. Fazer o quê? Departamento, menos gente. O senhor já tem assim, uma noção assim? Estamos estudando. Hoje, digamos assim, as secretarias que são desnecessárias? Por exemplo, tudo que se refere à agricultura, é a Secretaria da Agricultura. Não precisa Secretaria de Agricultura, Secretaria de Agronegócio, Secretaria de SADA, de não sei o que. Agricultura. Se tiver as ações específicas, se faz em departamento e com pessoas tecnicamente capazes. A gente sabe como é que atende o deputado, o político, né? Mas a pessoa que tem que trabalhar tem que desempenhar e mostrar meta. E eu sei como atender um deputado. Deputado, o que é que você quer? Não, eu quero aqui um investimento na cidade de Pio Nono. Eu digo, pois vamos fazer, vamos lhe atender. Mas nós não podemos nos corromper a ter que ser sujeito a colocar pessoas que, tecnicamente, não sejam preparadas e não comprometas. Eu tenho que ter no governo alguém que eu possa demitir. Eu não gosto de empregar parente, porque se não der certo, aí depois eu vou ter que demitir. Como é que eu vou empregar um deputado para depois, se não der certo... Mas o governador Rafael, eu já me preocupei com isso aí, eu fiz um levantamento, ele não detectei parentes dele no governo. Bom, eu estou falando... cargos importantes. Não, mas eu estou falando, eu particularmente, como empresário, eu não gosto de empregar pessoas que eu vou ter dificuldade, que se a pessoa não servir, eu vou ficar constrangido, né? Se você tem uma empresa, você tem que ter eficiência, tem que ter resultado. Se eu coloco uma pessoa, né, que... Não, porque é amigo, eu coloco lá, e a pessoa não... É igual você não pode deixar o Estado refém da classe política. É isso que eu estou falando. O governador é totalmente refém e ele não fez nada de diferente dos governos de Wellington Dias. E digo mais, minha preocupação nas madrugadas, porque eu sou tão otimista, Feitosa, que eu já me preocupo com os problemas antecipadamente do governo. A pessoa pensa que eu sou doido. Às vezes, porque é uma eleição difícil, mas às vezes eu acho bom, porque todo mundo que ganhou a eleição, no começo, quando ele dizia que era candidato, as pessoas começam dizendo que é doido, aí depois vai Monsanto viveu isso. O Bolsonaro viveu isso. Eu fui deputado com o Bolsonaro. Eu mesmo achava que ele era doido, o Bolsonaro. Mesmo ali convivendo com ele? Não, é que eu tinha certeza que ele não ganhava nunca uma eleição. O Bolsonaro foi candidato a presidente da Câmara, teve 2 votos. Você acreditaria, você como jornalista, o Bolsonaro, o gabinete dele era no baixo clero. Ele nunca foi presidente de comissão, ele nunca relatou um projeto importante, ele foi candidato a presidente da Câmara, teve 2 votos. Sabe o que foi que fez o Bolsonaro crescer? Foi a autenticidade dele. Ele sempre defendeu os princípios que ele acredita. Ele defendia o regime militar, quando era unanimidade se falar contra o regime militar, né? A boa política, o regime militar, que ele defendia. Tem imagem dele discursando sozinho no plenário da Câmara, né? Quando houve, ali atrás, eu me lembro de um episódio, eu quero voltar para o Piauí, mas eu quero te contar esse episódio que eu acho engraçado. São 2 momentos do Bolsonaro que eu convivi com ele, né? Ele
houve uma rebelião em Pedrinhas, no presídio aqui no Maranhão, e foi repercussão no Brasil, no mundo inteiro. Porque deceparam chutaram como fosse bola, né? As cabeças de Você lembra disso, né? É. Foi todo mundo botando nota e ficando indignado. Aí chegaram no Bolsonaro, Feitosa, pensando que ele ia dar indignação. Eles, o melhor lugar que tem no Brasil é Pedrinhas, porra. Aí, não quer ir para lá? Não faz latrocínio, porra. Não estupra, porra. Agora, se for para... quer dizer, aquela originalidade dele foi que fez com que um século de eleitores começassem a admirá-lo. Então, quando o pastor que presidia a Comissão dos Direitos Humanos, eu não me recordo aqui o pastor, ele foi... o nome do pastor ele é muito conhecido, mas me deu um branco aqui o nome dele. Aí o pastor foi presidente dos Direitos Humanos, aí começou Rede Globo. Esse cara é homofóbico, como é que ele pode ser pastor, presidente dos Direitos Humanos e tudo, né? E o Bolsonaro disse, não, os meus princípios que eu acredito é a família, nós não podemos doutrinar nossas crianças e tudo. E foi na contramão de uma tendência que estava existindo no momento. O Supremo Tribunal começou ali a liberar o casamento gay, a legalizar, na verdade, né? Ele não colocou, a forma que ele colocou não é que ele fosse homofóbico, é que os princípios que devem ser colocados é que o homem é casado com a mulher. Eu me lembro que até o Enéas falou, rapaz, se não tiver mais relações heterossexuais, vai acabar a população. Aí o repórter pergunta, mas por quê, Enéas? Ele, óbvio. É óbvio. Então, assim, o Bolsonaro tinha coragem de se expor. Daí ele foi crescendo. Mas eu convivia com ele, ele era muito combativo. E uma vez eu me lembro que o Brizola Neto começou ali a bater boca com ele, e eram do mesmo estado. E o Brizola neto do Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio. E aí aquela turma não deixa disso. Mas Bolsonaro, você vai se trocar. Não, mas Brizola Neto, você vai se trocar com um doido do Bolsonaro. Um homem desse não tem o que perder. Né? Eu me lembro dessa cena. E aí na política seguinte, o Bolsonaro foi reeleito deputado federal com 400 mil votos, depois ele foi eleito presidente, e o Brizola Neto sequer foi eleito deputado federal. Então, como eu estava te falando, a minha preocupação do Piauí, aí o que é a coisa que o governo pode economizar mais? É tirar o dinheiro da propina. Tem que tirar o dinheiro da propina, não dá. É 15%, 20% de gasto que o Estado tem que não vai mais poder ter. Não dá para aguentar mais isso. Não dá. Eu falo, infelizmente, ninguém vai me processar porque sabe o que eu estou falando, todo mundo sabe. E tem isso? Não, tem. Isso aí já é uma coisa vamos dizer assim, disciplinada no governo do PT. Né? Já tem ali um índice que as pessoas que prestam serviço para o governo têm um preço a pagar. E para o empresário vai ficar melhor. Por quê? Porque ele vai poder fazer sem estar precisando fazer. E o governo tem as formas de diminuir o custo. Que eu lhe falei é esse, é diminuir o número de funcionários, é dar mais eficiência ao governo e a gente peitar sim. Uma pessoa me disse que o governador era impiedoso. Né? Eu tenho um negócio, Feitosa, uma loja, eu tiro nota fiscal de tudo. Porque a minha contadora diz, cuidado que você vai receber uma pressão do governo. Eu digo, não tem problema, pode vir, eu não tenho rabo preso, não tenho nada. Eu estou disposto a enfrentar esse sistema com respeito, com humildade, combater o bom combate, ir para o debate. Eu tenho que mostrar, a gente tem a experiência de poder conhecer de gestão pública, de poder andar bem em Brasília. Eu tenho muita fé que a direita vai ganhar nacionalmente. Nunca houve resultado do governador Rafael ou do governador Wellington Dias quando eles dizem, vamos votar no governador do PT e de um presidente do PT, porque aí com isso vai dar muito recurso para o Estado.
Isso nunca aconteceu. Pelo contrário, o tempo que o Piauí mais recebeu recursos foi no governo de Bolsonaro, que não era aliado do governador do Deputado, PT. o senhor afirmou aí e disse isso durante toda a entrevista, que o senhor tinha convicções, tem convicções, né, que até precedem, né, antecedem, na verdade, o governo de Rafael Fontelli. O senhor disse que era contra o governo de Wellington Dias e o modelo do PT de governar, né? O senhor tinha essas convicções e acho que tem até hoje, o que justifica sua candidatura ou pré-candidatura. Mas o que exatamente, para o eleitor, para o espectador entender, lhe convenceu a fazer parte da gestão de Rafael e o que exatamente, né, qual foi o ato ou a falta de ato que lhe desestimulou, que lhe fez perceber que continuar naquele governo não era aceitável? Excelente pergunta. Até porque muita gente diz isso, né? Mas como é que você não concorda e estava lá? Aí eu preciso explicar que eu sempre fui oposição ao PT. Mas chegou o momento que eu estava na oposição e o PT veio para a oposição, que foi ali no governo do Wilson Martins. Então eu não me juntei com o PT aderindo ao governo. Eu me juntei com o PT quando o PT veio para a oposição. E o governador Wellington Dias, ele é o homem mais jeitoso que eu conheço, assim. Ele teve eu venho criticando muito o PT, e ele dia desse encontrou com minha esposa. Cadê o seu Maia? Mande um abraço. Então, assim, ele tem essa habilidade política muito boa. E ele na oposição e eu na oposição, e aí ali nós nos juntamos, certo? Só que eu me juntei com ele na oposição, quando ele não tinha ninguém. Os aliados dele de primeira hora, todos ficaram no governo. Até o Osmar Júnior, do PCdoB, ficou no governo do Zé Filho. Ficou. O PCdoB apoiou o Zé Filho. Pois é, ele não ficou com ninguém. E aí ele chegou, eu não tinha, ele vamos aqui. E hoje o Osmar Júnior é secretário executivo dele lá no Ministério Mas isso daí, do Feitosa, Desenvolvimento. é o que acontece. Quando o camarada está sem poder, né, os amigos são poucos. E ele estava ali e eu acabei me juntando com o PT. Mas eu já até pedi penitência a Deus, me desculpe assim a forma que eu falo, não estou falando o nome dele em vão. Por quê? Porque eu não concordo com a forma que eles administram. E quando o Rafael entrou, ele me vendeu uma possibilidade que eu vou te mostrar aqui, que eu acreditei, prospecção de recursos. Rapaz, esse camarada, ele é jovem, ele vai conseguir muito recurso para o Estado, para o Piauí, ele está viajando, ele vai conseguir muita coisa. Aí eu fui ver o resultado das viagens dele, que tem lá no site, quem quiser ver, né? Ele já fez umas 15 viagens para o exterior, voltou de uma agora e já está indo para outra, né? Tá aqui aí, a viagem para a Alemanha. O que foi que conseguiu lá? Meta declarada, estabelecer iniciativa de transição energética no Piauí. É no site do próprio Invest Piauí. Status, a implementação efetiva dos projetos ainda não foi divulgada. Bélgica, status, aguardando implementação dos projetos. Isso é oficial. China, status, resultados concretos ainda não anunciados. Coreia do Sul, status, protocolo de intenção assinados sem projetos efetivamente iniciados. Espanha, status, fase exploratória, vago. Estados Unidos, status, ações iniciais de cooperação. Quer dizer, Estônia, sem resultados divulgados. Abriu 4 escritórios internacionais, não tem um. Eu quero que ele me passe essa vergonha se ele for para o debate. Me diga uma ação concreta que veio para o Piauí oriunda de uma viagem do governador para o exterior. Não dá para participar disso. Não dá para ir para um show do Aviões do Forró para inaugurar o Porto, Feitosa. E o governador quer botar na nossa cabeça que tem porto. Aí o povo não entende, e sabe o que é que eu digo, Feitosa? Você já viu rodoviária sem ônibus? Você já viu aeroporto sem avião? E você já viu porto sem navio? Não existe. Não existe porto, não existe hidrogênio verde. E o que tem lá? Feitosa, lá eu não entendo, porque foram gastos milhões,
né, que é uma coisa que, se tivesse uma auditoria, talvez até complicasse, que foi para poder desaterrar. E aí, pelas declarações das pessoas lá, nunca ninguém viu um caminhão saindo com areia de lá. Para onde foi essa terra? Então, não vejo nada lá, nunca chegou o avião, não sei o que foi festa lá. Se eu for conversar com ele, você já viu aquele personagem João Plenário? João Plenário? Talvez você veja que pessoas mais novas não conhecem. Da Praça é Nossa. Aí ele vai ficar falando palavras difíceis que nem a gente não entende, de coisas que não existem, que ele já falou algumas coisas, eu fui lá no Google e não existe nada daquilo, para poder convencer a gente que lá existe um porto. E não existe hidrogênio verde. Então, assim, Feitosa, existe, na verdade, uma grande pauta para a gente debater aqui no Piauí. A gente que é da direita está preparado. Vamos tentar construir. Eu não estou preocupado em ter apoio de deputado, a gente está preocupado em ter a oportunidade que as informações cheguem às pessoas, que a gente possa debater e esclarecer. É isso que existe no Piauí. Essa falta de oposição. Até para a democracia é ruim não ter oposição. Isso. A oposição faz parte do jogo democrático. É ruim para um governo. Tudo que ele fala, ninguém não tem quem diga nada, sabe? Eu tenho respeito, amizade com todos os deputados estaduais, mas uma Assembleia que apenas um deputado estadual faz oposição, aí tem lá o Bessá, que entrou lá agora como suplente, que está fazendo também, pronto, acabou. O Piauí, é o retrato do Piauí. É um estado que se rendeu à estrutura do poder. Mas não é o povo que elege? É o povo que elege, mas o povo precisa ter a opção de ter uma oposição que contrarie e que mostre isso aqui, ó, documentos, certo? Governador tá recuperando celular. Esse aqui é da G1, se você acreditar nisso aqui que eu estou lhe mostrando. Certo, como é que diz aí? Teresina é a segunda cidade com maior taxa de furto de roubo celular do país. Teresina, atualmente? Atualmente. Mesmo depois das medidas? Só perde para Manaus. Esse dado é da onde? Esse dado aqui foi no site do G1, mas ele é segundo dado oficial, mas eu vou ver aqui de onde é o dado, né? Porque o governo anuncia que caiu. É. A Secretaria de Segurança anuncia que caiu e caiu bem. O furto de celular. O que eles alegam, essa questão lá que eles alegam, que eu não acredito, que é porque antes as pessoas não davam queixa quando roubavam o celular e agora dão. Por isso que deixou Teresina com esses dados. Mas, na verdade, essa ação de se inibir o furto de celular, com a recuperação, deveria também inibir as ações em si. Aí o que é que eles estão dizendo? Não, as ações continuam, só que agora as pessoas estão dando queixa, antes não davam, por isso que o Piauí está nesse dado. Então, o que a gente tem que discutir, Feitosa, são os dados reais, é o Piauí de verdade, é o Piauí que não tem água, cidades que... essa Angea, que comprou aqui águas de Teresina, né? Comprou agora o sistema do interior também de água. Apenas o sindicato dos funcionários da GESPISA é que estão questionando essa compra, né? A forma que foi feita e tudo. Está tendo problema em Teresina. Será que não vai estar problema no interior? Foi comprado por R$1 bilhão. Eles vão precisar investir, porque os sistemas estão todos... E essa conta, quem vai pagar? Como é que vai ser isso? Quer dizer, são coisas que não estão se debatendo. E a gente tem que começar a fazer esses debates. Deputado Zé Maia Filho, agradeço aqui a sua presença no Pod Costa, né, nessa nova temporada. Desejamos sucesso aí na sua trajetória e futuramente contar novamente com a sua presença aí, sempre que a oportunidade justificar. Um grande abraço para o senhor e muito obrigado pela presença, pela gentileza de ter comparecido aqui aos nossos estúdios para essa gravação. Feitosa, eu que lhe agradeço.
Você é um homem que conhece o Piauí, a história da política do Piauí, né? Esses cabelos brancos seus já foi de muito tempo que você conhece as histórias da política do Piauí. E que você me falou uma coisa aqui antes da entrevista, nada que pese eu revelar, mas que nos estimula, e é o que é um consenso, é que não existem eleições certas. Todas as eleições, elas são disputadas e muitas vezes o candidato que começa favorito perde a eleição. É por isso que a gente tem que tratar tudo com muita humildade. Só corroborando, acho certíssimo o Progressistas também lançar pré-candidato. Acredito que vai ser mais um nome para o povo poder avaliar, na certeza de que... O senhor acha que o Progressista deve lançar também, né? Sim, sim, porque é um nome a mais e como a gente está numa briga com estrutura forte de poder econômico e tudo, é um lado que tem carro, que tem dinheiro, que tem tudo, e outro que está em processo de construção, né? Quanto mais nomes aparecem na oposição, o Novo também está falando, vai ter também seus votos, com certeza, pode até ganhar. Então, quanto mais candidatos se lança na oposição, melhor para a gente poder chamar a eleição para um segundo turno, de lá nos juntarmos baseado numa proposta que não pode ser só falácias de campanha. Tá ok. Muito obrigado ao ex-deputado José Maia Filho, Mainha, né? Foi prefeito 2 vezes da sua terra, Itainópolis, e agora está no PL com a indicação de candidatura ao governo do estado do Piauí. Portanto, acione lá aquele sininho, né? Para você entrar também na nossa conta. E na TV Lupa 1, o Pod Costa vai ao ar de 1h da tarde, a partir de 1h da tarde, e também às 11h30, às 11h30 da noite, nessa nova temporada. Fiquem com Deus e até a próxima.